Olá, estamos de volta. Já tomei minha água, dei uma reabastecida. Então vamos lá. Retomando, eu estava dizendo que para além das estruturas, das diferenças estruturais que os textos podem ter, podem ser textos narrativos, textos dissertativos, podem ser textos descritivos, como nós vimos na aula passada. Mas, além disso, os textos podem ser figurativos ou o texto pode ser temático. É isso que nós vamos ver agora. O que é um texto figurativo, o que é um texto temático, ok? Um texto figurativo remete a elementos existentes no mundo. Essa informação é muito útil para vocês. Elementos existentes no mundo natural, do plano físico, ok? Coisas que nós podemos apontar, nos referir fisicamente. No texto 1, a fábula sobre o cão, o galo e a raposa, nós temos elementos existentes no mundo, né? Nós temos o cão, o galo, a estrada, a noite, a raposa, a árvore. Todos esses são elementos que existem no mundo natural. Nós conseguimos imaginar, fazer uma figura mental sobre esses elementos, ok? Uma dica para entender texto figurativo é imaginar, como o próprio nome diz, né, figura, você consegue visualizar uma imagem desses elementos. Então, um texto narrativo, geralmente, esses textos que contam histórias, geralmente eles apresentam esses elementos, dia, noite, personagens, um homem, uma mulher, animais, cão, galo, raposa, locais físicos, estradas, casa, loja, rua. Então, todos esses elementos que existem no mundo natural estão presentes com bastante frequência nesses textos figurativos. E por isso que eles recebem esse nome, texto figurativo, porque eles têm figuras, por assim dizer. Por outro lado, um texto temático, percebam que tem a palavra tema no nome. Os textos temáticos remetem a elementos mais abstratos, ok? Que explicam aspectos da conduta humana. Então, o plano aqui de imaginação ou da escrita do texto está mais na área das ideias, das questões, das coisas abstratas. Quando nós falamos, texto 2, tem exemplos aqui, ó. A amizade. A amizade é um conteúdo, é uma palavra com significado abstrato. É difícil você imaginar, né, ter uma figura sobre o que é amizade. Caráter, virtude, educação, política, economia, são todos temas abstratos, que não são temas que existem fisicamente no mundo. Percebem a diferença? Texto figurativo, elementos existentes no mundo. É fácil de imaginar, é fácil de criar uma figura para esses elementos que estão no texto. Agora, textos temáticos remetem a elementos abstratos. São palavras com conteúdos mais abstratos, que não são elementos presentes na natureza, no mundo, que você pode apontar e desenhar e fazer uma figura mental sobre aquilo. Okay? Então, essas são as principais diferenças entre um texto figurativo e um texto temático. Okay? Os textos narrativos, como nós observamos, como a fábula, o cão, o galo e a raposa, né, os textos narrativos são geralmente textos figurativos, porque eles possuem personagens, eles possuem um cenário ou um local, eles possuem um tempo, ok? E a história se desenvolve, né, na narrativa com esses personagens, nestes locais, nestes tempos. Então, a todo momento, o autor do texto traz elementos do mundo natural para a história, né? O autor do texto vai colocar o personagem em determinado local, ele vai estar fazendo alguma coisa, ele vai estar usando algum objeto, ele vai estar conversando com uma certa pessoa. Então, esses elementos figurativos estão sempre presentes nos textos narrativos. Por outro lado, os textos dissertativos, eles são mais temáticos, eles trabalham mais com temas. São textos que analisam a realidade com termos abstrato, como nós vimos no slide anterior. Palavras com significado abstrato são muito comuns em texto dissertativo. Falar sobre a amizade, falar sobre economia, falar sobre política, falar sobre
a fome no mundo, falar sobre a educação no Brasil. Percebam que são mais temas e não figuras. São elementos abstratos, não são elementos que nós encontramos no mundo e nós podemos apontar e fazer figuras mentais. Okay? Portanto, temas são palavras ou expressões que correspondem a elementos que organizam, categorizam, ordenam a realidade percebida pelos sentidos. Ok? Existe uma realidade que é percebida pelos sentidos e nós utilizamos esses temas para falar abstratamente sobre esses temas. Então, nós não nos prendemos a apenas elementos que existem no mundo natural para explicar a realidade que nós percebemos. Não. A língua permite que nós usemos diferentes estratégias para falar de temas de elementos que existem no mundo, mas usando outras palavras, categorias, ordenações, palavras com significados abstratos para nós darmos a nossa ideia, defendermos o nosso ponto de vista. Então é comum que nós utilizamos um determinado tema, aliás, é comum que a partir de um determinado tema, um determinado assunto, nós utilizemos palavras as mais diversas possíveis para tratar, para falar sobre esse tema, para categorizar essa informação sobre a qual nós queremos falar. Isso significa tema, ok? E nos vestibulares, né? Agora vamos falar especificamente sobre provas de vestibular. Nos vestibulares, esses vestibulares que exigem que o candidato redija um texto, né, é proposto um tema para redação, ou seja, o aluno tem que redigir um tema, ele tem que escrever, tá certo? Por isso que é proposto um tema, um assunto. E o candidato deve refletir, ou seja, ele deve pensar sobre esse tema proposto e discorrer, né? Pensar sobre ele e falar sobre ele, né? Discutir sobre o tema proposto, de acordo com a estrutura de gênero solicitado. Vamos lembrar novamente que quando nós falamos redação, nós não estamos falando especificamente de dissertação. Né? Uma redação é um texto escrito, é um texto redigido, por isso que se chama redação. Mas o gênero textual pode ser diferente. Né? Existem vestibulares nos quais você pode escrever uma narração. Por exemplo, o vestibular da Unicamp, a prova permite que você escolha que gênero textual você quer produzir. Uma dissertação, uma narração, enfim, geralmente eles colocam mais de uma opção. A opção mais comum, o gênero textual mais comum de ser cobrado nos vestibulares é a dissertação, mas não é o único, ok? Então, alguns alunos confundem, então é importante explicar essa diferença. Redação é uma coisa, é redigir um texto, redação é um texto redigido, e esse texto pode ter diferentes gêneros textuais. Pode ser uma dissertação, pode ser uma narração, uma descrição, etc. Okay? Então, é preciso que o candidato se atente para o gênero textual que é solicitado. Como eu disse, na maioria das vezes é uma dissertação. E nós já vimos a definição de dissertação. Né? É um texto no qual o aluno tem que defender um ponto de vista, tem que argumentar, ele tem que usar algumas estratégias para defender o seu ponto de vista, defender a sua ideia, ok? E quando há um tema, e geralmente nos vestibulares, no Enem, inclusive, há um tema, né? E tema é a delimitação do assunto proposto para reflexão. Ou seja, a prova te propõe um tema, e ele não é um tema amplo. Fale sobre política, fale sobre economia, fale sobre educação. Não, ele tem uma delimitação maior, ok? Muita gente confunde. É perigoso nós usarmos tema como sinônimo de assunto. Eu usei aqui algumas vezes tema com sinônimo de assunto para vocês entenderem o campo semântico em que essa palavra está. Né? Quando nós estamos falando sobre tema, nós estamos falando, em certa medida, de assunto. Mas tema é um pouco além
do que simplesmente assunto, que é o que nós vamos ver já já. Ok? Mas o que nós precisamos entender até aqui, até esse slide, é que os temas são propostos pelos vestibulares, pelas provas, e eles delimitam o assunto proposto. Ou seja, você tem que falar, você tem que dissertar sobre aquele tema que está sendo proposto. Por isso que eu digo, cuidado para não fugir do tema ou apenas tangenciá-lo. Lembra nas aulas de exatas, de matemática, que nós aprendemos tangente, né? Tangenciar um tema é você passar perto, mas não abordá-lo propriamente. Eu vou falar mais um pouquinho de tangenciamento de tema já já. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso, né? A gente não pode nem fugir do tema proposto e nem passar perto dele e não aprofundar, ok? Nós precisamos nos manter ao tema proposto. E é muito comum candidatos que fogem ao tema, ok? A fuga do tema proposto é muito comum nos vestibulares e no Enem também, né? O que é fugir do tema? Fugir do tema é quando a abordagem que o aluno partiu de uma abordagem de um tema, de um assunto completamente diferente do que foi proposto, ok? Mesmo dentro do mesmo assunto, por isso que eu disse agora há pouco, para nós começarmos a diferenciar tema de assunto. É possível, dentro do mesmo assunto, falar sobre temas diferentes, né? Porque quando nós falamos de assunto, nós estamos considerando o nível mais amplo. Por exemplo, quando eu falo de educação. Educação é um tema bastante amplo. Nós não vamos encontrar uma redação em que a prova propõe para o aluno falar sobre educação no Brasil. Porque é muito amplo. Dá para falar sobre muitas coisas. Então, é comum que os vestibulares, as provas, delimitem esse assunto para um tema mais delimitado, né? Por exemplo, a educação oferecida pelas escolas públicas de São Paulo, por exemplo. Percebam que existe uma delimitação. Uma coisa é o assunto geral, mais amplo, educação, no nível mais geral. Outra coisa é falar especificamente do nível das escolas públicas da cidade de São Paulo. Percebam? Isso é delimitar um assunto, é um tema. Então nós temos que, os alunos devem tomar muito cuidado para não fugir do tema, porque é atribuída nota 0 para quem foge do tema. Você pode ter escrito um texto muito bem escrito, sem erros de ortografia, um texto coeso, um texto coerente, com introdução, desenvolvimento, conclusão, defendendo um ponto de vista, argumentando perfeitamente e fazendo uma conclusão exemplar. Mas, se você fez tudo isso de um tema diferente daquele que foi proposto, ainda que no mesmo assunto, você vai receber uma nota 0. Isso é muito comum, nós vermos alunos que estavam preparados, que eles estudaram, eles conheciam o tema, mas eles, ao perceber o assunto mais amplo, acabaram desenvolvendo um tema que fugiu daquele que era de fato proposto, né? É comum, por exemplo, um tema específico sobre economia, não sei, por exemplo, os países emergentes, como uma prova pode exigir que você disserte sobre a economia dos países emergentes ou do bloco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E o aluno, na hora de dissertar, na hora de escrever o texto, ele se empolga e começa a falar da economia de países emergentes como um todo e sai do tema dos BRICS, dos países emergentes, e fala da crise econômica que assola o mundo, e o texto dele acaba por ser um texto que não falava especificamente dos BRICS. Ele fugiu do tema porque o assunto não era a economia global. Ele foge do tema porque o tema que pedia para ser, a prova pedia que o aluno falava especificamente dos BRICS. Ele falou do problema mundial pela qual a economia mundial está passando. Então isso é muito comum
no momento da dissertação, os alunos se empolgarem, porque sabem muita coisa sobre o assunto, mas acabam fugindo do tema e por conta disso acabam recebendo nota 0, mesmo tendo escrito um texto perfeito. Então, fuga de tema é uma questão muito importante, porque pode atribuir nota 0 se você não se manter no tema, exatamente no tema que foi proposto. Ok? Nós vamos fazer mais um intervalo agora, vamos dar uma descansadinha, vamos tomar uma água e a gente já volta.